Livro A Mãe de Santa Teresinha, Irmã Genoveva da Santa Face. Capítulo 2. Doença e morte de minha mãe. Por que colocaste em mim tua confiança, diz o Senhor? Eu te porei ao abrigo, estarei contigo na tribulação, libertar-te-ei e cobrir-te-ei de glória. Evolução do mal e admirável resignação. Embora nossa mãe fosse de constituição delicada, como vimos, e de pequena estatura, sua extraordinária energia supria a força física e dominava a fadiga. Em 1865, notou uma excrescência no seio, proveniente de uma batida que dera, ainda jovem, no canto de uma mesa. O mal inquietou muito meu pai. Consultaram nosso tio Guerim, e afinal, nenhum tratamento foi prescrito. A dor surgiu 11 anos mais tarde, revelando um tumor canceroso que, depois de ter feito sofrer atrozmente, levou-o ao túmulo. Quando o médico lhe anunciou brutalmente que o mal era incurável, recebeu o choque com toda a sua fé. Ela dirá: ele me prestou o serviço uma vez. Foi no dia em que me disse toda a verdade. Esta consulta foi inestimável para mim. Carta a seu irmão, 11 de junho de 1877. Seu amor desinteressado levou-a a consolar-nos a todas, assim como a nosso pai tão aflito. Com esse intento, superava seus sofrimentos para continuar com valentia a vida de trabalho, abandonava-se a Nosso Senhor e rezava conosco por sua cura. Toda a sua correspondência dessa época respira total resignação. Ela é a admiração da família, como do sacerdote que a dirige. Relatando este fato, Luísa Marais, sua antiga empregada, escreverá ao Carmelo de Lisieux 40 anos mais tarde. Certo dia, estando já doente, recebeu em seu gabinete de trabalho a visita do senhor pároco de Montsorte, seu confessor. Eu estava presente. Falou-lhe de sua morte com tanta resignação que o senhor pároco lhe disse: Senhora, já vi muitas mulheres fortes, mas nenhuma como vós. Esse bom padre estava menos tranquilo do que a senhora Martin. Essa carta, cheia de elogios, termina assim: teria ainda muita coisa que dizer sobre todas as suas bondades e sua resignação à vontade de Deus. Sua submissão sobrenatural era de fato tão profunda que dizia com serenidade: nada me atemoriza. Nosso Senhor sustenta-me. Tenho a graça do momento e tê-la-ei até o fim. Eis alguns trechos de suas cartas que o provam. Não penseis que vou afligir-me demasiadamente por causa de meu triste caroço. Se Nosso Senhor permitir que eu morra disso, procurarei resignar-me do melhor modo possível e suportar minha moléstia com paciência. Carta à sua cunhada, outubro de 1876. Com que desprendimento verifico o progresso do mal. Agora está vermelho. Para dizer-nos a verdade, estou um pouco inquieta, mas não digo nada em casa. Se for grave, terão tempo de sabê-lo. Não quero que isso vos preocupe demais. Resignai-vos com a vontade de Deus. Se ele me achasse muito útil na terra, certamente não permitiria essa doença, pois pedi-lhe tanto que não me tirasse deste mundo enquanto eu fosse necessária às minhas filhas. Fala nesta carta da desolação do lar diante do veredicto do médico. Nosso pai estava aniquilado, não queria mais nenhuma distração e pusera de lado os anzóis de pesca. Peregrinação à gruta de Massabielle. Vendo o progresso do mal, escrevi aos parentes de Lisieux: espero com grande impaciência uma peregrinação a Lourdes, e se eu for necessária à minha família, certamente serei curada, pois não é a fé que me falta. Depois acrescento humildemente: não mereço que se ocupem tanto comigo. Minha vida não é tão preciosa. Há tantas pessoas que se julgam úteis e que Nosso Senhor acha bom levar, porque depois de sua morte tudo irá melhor ainda. Carta à sua cunhada, 28 de janeiro de 1877. E algumas semanas mais tarde: se Nosso Senhor quiser curar-me,
Ficarei contente, pois no íntimo desejo viver. É-me custoso deixar meu marido e minhas filhas. De outro lado, porém, penso, se eu não sarar, que será melhor para eles que me vá. Alguns amigos recomendaram-na a várias comunidades de Lourdes. Toda sua esperança está nessa peregrinação. Eu só conto, com efeito, com o socorro de nossa boa mãe. Não estou, entretanto, convicta de que ela me cure, porque, afinal, pode não ser da vontade de Deus. Então devo resignar-me, e eu vos asseguro, o que faço. Como desejaria que não se falasse mais nisso? O que adianta? Fizemos o que deveríamos fazer. Deixemos o resto nas mãos da providência. Se eu não sarar, é que nosso Senhor faz muita questão de me levar. Carta à sua cunhada, 5 de janeiro de 1877. E ela também faz muita questão de obter o objeto de suas preces. Voltarei dentro de 6 meses, se não obtiver nada desta vez. Quanto mais doente estiver, mais terei esperança. Carta à sua cunhada, 12 de março de 1877. Para conservar a essa peregrinação um fim exclusivamente sobrenatural, recusa toda ideia de excursão. Isso me dá mais confiança. Também não quero ir com Luís. Por bondade, ele quereria levar-me de cidade em cidade, a fim de tornar-me agradável a viagem, e eu não ficaria curada. Quer partir com suas 3 filhas mais velhas. Reconhece que será bem mais difícil e dispendioso. Todavia, parece-me que quanto mais sacrifícios fizermos, mais Nossa Senhora estará disposta a atender-nos. Carta à sua cunhada, 29 de março de 1877. Escrevia a Paulina. A princípio, teu pai não aprovava a ida das 3, mas agora deseja-o, dizendo que os sacrifícios nunca serão bastantes para obter tão grande milagre. A fervorosa menina está tão persuadida de obtê-lo que, para evitar-lhe uma desilusão, ela o exorta nesses termos. Devemos estar na disposição de aceitar generosamente a vontade de nosso Senhor, seja qual for, pois será sempre o que haverá de melhor para nós. 2 meses antes, animara-a no mesmo sentido. Abandonemo-nos à sua bondade, à sua misericórdia, e ele arranjará tudo do melhor modo possível. Mas o melhor para Paulina, como para Maria, será o milagre obtido. Esta última está de tal modo convicta, com sua fé tenaz, exulta já diante da estupefação de uma pessoa que não acreditava nos milagres e que, neste particular, taxava nossos pais de gente muito simples. Minha mãe conta a Paulina e continua. Maria dizia-me hoje cedo, mamãe, como ela vai ficar espantada? Desta vez, ela crerá nos milagres de Lourdes. Ela que critica tanto as peregrinações. Enfim, tua irmã alegra-se, de antemão, de pegar o Senhor X e reduzi-la ao silêncio. Quanto à nossa mãe, seus sentimentos de perfeita confiança em Deus são invariáveis, aconteça o que acontecer. Manifesta-se numa carta, a 20 de fevereiro de 1877, dirigida à senhora Guerin. Conto com a peregrinação a Lourdes, mas se não for curada, procurarei cantar na volta da mesma maneira. Antes de partir, enviou ainda este boletim de saúde a seu irmão e a sua cunhada. Esta noite, sofri muito durante 2 horas. Não posso mais tocar no lugar doente. É sensível demais. Não ficaria surpreendida se furasse antes de minha partida. Espero, contudo, que não haja hemorragia, pois parece que se isso acontece, quando o mal está iminente. Carta, 7 de junho de 1877. A volta de Lourdes. Não estou curada. Pelo contrário, a viagem agravou o mal. É a exclamação de minha mãe à volta de Lourdes. Narra em seguida aos parentes de Lisieux as peripécias da viagem. A sua chegada na cidade marial, após ter dado de comer às meninas, escreve. Eu não tomei nada, pois queria ir primeiro à gruta e à piscina, embora estivesse no fim das forças.
Relata em seguida os contratempos. Ela escorrega no degrau de uma escada e sofre uma torcedura no pescoço. Aqui aludirá muitas vezes depois. Entra por 4 vezes na piscina e de cada vez sente-se mal ao entrar. Maria perde o terço da tia Visitandina, única recordação que dela possuía minha mãe. Ela rasga o vestido a ponto de não poder mais andar, antes de o ter consertado. Enfim, lê-se esta conclusão sob sua pena. Só me sobrevieram tristezas e misérias sem conta. Carta de 24 de junho de 1877. Escreve a Paulina que da estação de Mans dirigira-se de carruagem à visitação. Teu pai esperava-nos com as 2 pequenas. Havia uma hora. Consolou-se ao rever-nos, embora estivesse muito triste. Passara momentos penosos desde quinta-feira, esperando a cada minuto o famoso telegrama. Cada toque de campainha trazia-lhe novo sobressalto. Ficou muito surpreendido por me ver voltar tão alegre, como se tivesse obtido a graça desejada. Isso animou-o e restituiu o bom humor em casa. Depois de lhe ter lembrado a palavra de Nossa Senhora Bernadette, eu não vos tornarei feliz neste mundo, mas no outro. Ela conclui: assim, não esperes muitas alegrias na terra. Terias muitas decepções. Quanto a mim, sei por experiência o que são as alegrias da terra, e se não esperasse as do céu, seria bastante infeliz. Pede com fé a Mãe de Misericórdia, e ela virá em nosso auxílio, com a bondade e doçura da mais terna das mães. Entretanto, outras misérias ainda a esperavam em Alençon. Zelosa pela glória de Deus, sente-se como que envergonhada de sua decepção de Massabielle. Vemo-lo, por esta revelação, a seu irmão e a sua cunhada. Muitas pessoas aqui sabem que volto de Lourdes. Entretanto, ocultei o mais possível. E isso me desagrada, pois vejo certos sorrisos incrédulos daqueles mesmos que me aconselhavam a peregrinação. Eles pensavam que não seria curada. Não creem nos milagres de Lourdes. Estão, por isso, com um ar triunfante. Não que me desejam mal, por certo, mas, para dizer a verdade, estou muito aborrecida e não sei onde me esconder. Carta de 24 de junho de 1877. No entanto, apesar de sua decepção, o céu não estava calado. Na visitação de Angers, onde ela se detivera antes de tomar o trem da peregrinação, faziam orações fervorosas para obter o milagre de sua cura. Ora, deu-se um fato estranho, justamente na hora em que ela deixava a cidade da Imaculada. Minha mãe conta-o assim. Às 8 horas da noite, elas ouviram o sininho do claustro soar sozinho. Por mais que se informassem, ninguém o havia tocado. Creram no milagre e pensaram ser Nossa Senhora de Lourdes, que as advertia de que a cura se realizara. Ou antes, não se realizara. Por nós que conhecemos o fim da história, não é um sinal de que, malgrado as aparências contrárias, Maria velava com ternura sobre a querida doente e sua família? Sublime coragem sob o peso da cruz. Através da carta de 8 de julho de 1877, a nossa tia de Lisieux, assistimos ao progresso cada vez mais rápido da doença de minha mãe. Não só o mal progride sempre, mas começou a vazar há 15 dias. O esforço que fiz causa-me dores, sobretudo desde esta noite. Precisei vestir-me às 5 horas para ir à primeira missa. Achava-me sozinha. Luís estava na adoração noturna. Enfim, chamei Maria para me ajudar a vestir-me. Custei para sentar e ajoelhar na igreja. Precisava conter-me para não gritar. Também não voltei à missa solene. Além disso, senti esta semana um mal-estar geral que me tirava todas as forças. Sempre esquecida de si própria, deixa de lado este assunto para retomá-lo somente no fim. Volto à minha doença, já que os detalhes vos interessam. As dores violentas que tenho no pescoço fazem crer a meu marido e a Maria que Nossa Senhora me vai curar. De outro modo,
Ela não permitiria tantos males ao mesmo tempo, provindo todas de minha peregrinação. Pouco tempo depois, retoma essa questão angustiante. O mal agrava-se dia a dia. Não posso vestir-me, nem me despir sozinha. O braço do lado doente recusa todo movimento. A mão, entretanto, sustenta ainda a agulha. Além disso, sinto uma indisposição geral e febre há 15 dias. Enfim, não posso ficar de pé. Preciso sentar-me. Digo-vos francamente que agora um milagre parece-me muito duvidoso. Já tomei meu partido. Procuro agir como se devesse morrer. Preciso absolutamente não perder o pouco tempo de vida que me resta. São dias de salvação que não voltam jamais. Quero aproveitá-los. Terei dupla vantagem resignando-me. Sofrerei menos e farei uma parte de meu purgatório na terra. Pedi por mim, eu vos suplico, a resignação e a paciência de que tenho tanta necessidade. Sabeis que não tenho nem um pouco de paciência. Carta de 15 de julho de 1877. No termo do Calvário. É o momento de citar alguns trechos das cartas de minha irmã Maria, a nossa tia de Lisieux. Esses boletins de saúde serão mais eloquentes do que qualquer comentário e permitem-nos acompanhar, como a Virgem das Dores ao pé da cruz, os últimos sofrimentos de nossa incomparável Mãe. Eles revelam a atmosfera dessas horas dolorosas. A primeira carta é do dia 28 de julho de 1877, um mês apenas antes do desenlace final. Desde o começo da semana, mamãe ficou pior. Domingo, quis ainda ir à primeira missa, mas foi-lhe preciso coragem e esforços inauditos para chegar até a igreja. Cada passo que dava repercutia no pescoço. Às vezes era obrigada a deter-se para retomar um pouco de força. Quando a vi tão enfraquecida, supliquei-lhe que voltasse para casa, mas ela quis ir até o fim, achando que a dor ia passar. Mas nada, ao contrário, custou-lhe muito voltar da igreja, tanto assim que não quer mais renovar semelhante imprudência. Aliás, seria impossível agora, pois desde segunda-feira não pode mais sair. Não vai mais nem ao seu gabinete. Luiz e eu é que recebemos as rendeiras. Mamãe está continuamente no quarto, ora deitada, ora sentada numa poltrona, pois o leito torna-se-lhe muito incômodo por causa do pescoço, que a faz sofrer horrivelmente. Colocamos 4 travesseiros para que possa ficar quase sentada na cama. É preciso que o pescoço esteja sempre reto, sem fazer o menor movimento. Quando está cansada de ficar com a cabeça apoiada, levantamo-la suavemente com os travesseiros, até que fique completamente sentada. Mas isso não se faz sem dores incríveis, pois ao menor movimento ela dá gritos dilacerantes. E, entretanto, com que paciência e resignação ela suporta essa triste doença. Não deixa seu terço, reza sempre apesar das dores. Estamos todos admirados. Ela tem uma coragem e uma energia inigualáveis. Há 15 dias ainda rezava o terço inteiramente de joelhos, aos pés da imagem de Nossa Senhora do meu quarto, que ela quer tanto bem. Vendo-a tão doente, quis que se sentasse, mas foi inútil. Mamãe aprova vosso projeto de vir a Alençon. De fato, não poderia ir a Lisieux este ano. Ela desejaria que fixasseis vossa viagem para o dia 19 de agosto, após a festa da Assunção, porque se Nossa Senhora curar neste dia, partiremos para Lisieux, como estava combinado. Esperemos que essa boa mãe tenha de piedade de nós e que deixe tocar por nossas orações e lágrimas. PS. Esqueci-me de dizer-vos que o Dr. X veio hoje ver mamãe. Prescreveu um calmante para as dores do pescoço, que provém, diz ele, de sua doença. Foi o que sempre pensei, pois um torcido não costuma durar tanto tempo. Ele foi muito delicado, muito amável. Creio que agora não lhe inspira tanto temor. Aquecendo a meu pedido, mamãe mostrou-me sua chaga. Eu contava apenas 8 anos e guardei uma lembrança indelével. Todo o alto do peito, do lado direito até o ombro, e a base do pescoço,
Era um vermelhão inflamado e sulcado, de espaço em espaço, por vergões mais escuros. O senhor e a senhora Guerin foram a Alençon no dia 30 de julho. Após sua partida, Maria retoma a pena para dar-lhes notícias da querida doente. Desde vossa partida, mamãe sofre sempre mais. Cada dia são novos sofrimentos. Há 2 ou 3 dias, queixa-se constantemente de dores no coração. Passa noites horríveis e é de cortar o coração ouvi-la gemer. Ontem à tarde sofria tanto que dizia em voz alta: Ah, meu Deus, vede que as forças para sofrer abandonam-me. Tende piedade de mim. Se for preciso que fique neste leito de dores, sem que possam aliviar-me, suplico-vos, não me abandoneis. Ela chora por vezes, olha-nos uma a uma, e depois diz: Ah, minhas pobres filhas, não poderei mais levar-vos para passear. Eu que desejaria torná-las tão felizes. Minha Paulina, a quem queria proporcionar tantas distrações durante as férias, deverá ficar aí, ou então sair sem mim. Minhas filhinhas, se eu pudesse ir convosco, como seríamos felizes, não é verdade? Enfim, nossa pobre mãezinha esquece-se de tal modo de si própria que só fica contente quando nos vê sair. Para causar-lhe prazer, papai manda minhas irmãs passearem de barco. Mas que graça pode-se achar no passeio quando se sabe que sua mãe está doente? Mamãe escreveu domingo ao senhor padre Martignon e às irmãs de Lourdes, e segunda-feira começamos a novena que deve terminar na Assunção. Faço-a com grande confiança. Espero que Nossa Senhora não nos abandone, e se ela não quiser curar mamãe, pelo menos a alivie e diminua seus sofrimentos, que se tornam tão grandes. Se ela não proteger mamãe, que é tão boa e tão corajosa, quem a protegerá? Quando penso que domingo quis ainda ir à primeira missa, porque seu pescoço parecia melhor e se movia com mais facilidade. E se soubesseis, minha tia, quanto me custou impedi-la de se levantar. Se ela pudesse se vestir sozinha, certamente o teria feito. Na primeira sexta-feira do mês, quis ir à missa das 7 horas. Papai levou-a. Sem ele, não teria podido ir. Ela nos disse que lá chegando, se não houvesse quem empurrasse a porta da igreja, jamais o teria podido fazer. Foi quando estava já bem doente que se deu este fato tocante. Certo dia, em que Paulina se achava sozinha, junto de seu leito, mamãe tomou-lhe a mão e a beijou com respeito. Não era uma profecia da missão que ela teria que cumprir, mais tarde, sendo por 50 anos, priora do Carmelo e de 3 de suas irmãs? O que se passava com Teresa e comigo no transtorno em que se achava a casa? Lembro-me de que todas as manhãs uma parenta ia buscar-nos para passar o dia em sua casa. Certa vez não tivemos tempo de rezar nossas orações e no caminho disse baixinho a Teresa: Devemos dizer-lhe que não fizemos nossa oração. Oh, sim, respondeu-me. Então, timidamente, confiei meu segredo a essa senhora, que se apressou em responder-me. Pois bem, minhas filhas, podei fazê-la. Depois, deixando-nos sozinhas num grande quarto, foi-se embora. Espantada, olhei para minha irmãzinha, que não estava menos do que eu, e exclamou: Ah, não é como mamãe, que rezava sempre conosco. Se nossa mãe querida não mais estava em condição de nos ensinar a rezar, quis pelo menos, no princípio de agosto, fazer o grande esforço de tomar parte na distribuição de prêmios que Maria organizara para o encerramento das aulas que nos dava. Nossa mãe, muito amada, queria juntamente com nosso querido pai coroar seus 2 benjamins. Sentou-se ao lado dele, em poltronas enfeitadas com cortinados, e presidiram juntos a essa última festa da família. Ah, passado este raio de sol, tivemos que voltar ao sombrio túnel das amargas preocupações do momento. O milagre tão esperado não se realizou no dia 15 de agosto. Nossa santa moribunda aceitou como sempre a vontade divina e no dia seguinte traçava algumas linhas a seu irmão, com a mão trêmula, mas a alma viril, até o fim, e terminava com este ato de abandono. Que fazer? Se Nossa Senhora não me curou, é porque meu tempo está consumado, e Nosso Senhor quer que eu repouse alhures,
e não na terra. Foram as últimas palavras que escreveu sobre a terra. Sua Santa Morte. No dia 25 de agosto, Maria retomou seu doloroso diário à nossa tia de Lisieux. Tenho tristes notícias a comunicar-vos. Mamãe está muito pior. Sua doença faz progressos alarmantes. Dia a dia percebe-se isso. Ela passa noites terríveis. Precisa levantar-se de 15 em 15 minutos, pois não pode ficar na cama. Tal é o seu sofrimento. O menor ruído provoca-lhe crises horríveis. Ainda que falemos baixinho, andemos pés descalços, para que ela não ouça nada. Seu sono é tão leve que o menor barulho a desperta. Há 2 dias está menos excitada. Suas dores são menos agudas que no princípio da semana, pois segunda e terça não se sabia o que ia ser dela. Seus sofrimentos eram atrozes. Não conseguíamos aliviá-la. Remédio algum pôde acalmá-la. A essas dores tão vivas, sucede agora uma fraqueza extrema. Não a ouvimos mais gemer. Falta-lhe a força. Mal pode falar, e é mais pelo movimento dos lábios que se compreende o que nos diz. Ontem estava muito fraca, mas hoje ainda está pior. Teve esta noite uma hemorragia, o que aumentou ainda mais sua fraqueza. Papai passou a noite toda de pé e estava muito aflito. Felizmente, a hemorragia não durou muito tempo. Parece que é tão perigoso. Espero que as forças de mamãe se refaçam um pouco e que não continuará tão fraca quanto hoje. Ela sofre muito menos, é verdade, mas essa fraqueza me atemoriza. Quando dorme, dir-se-ia que não vive mais. Isso impressiona. Achais, minha tia, que essa fraqueza durará muito tempo? Penso que passaria depressa se mamãe quisesse tomar alguma coisa, mas tudo lhe faz mal. 2 ou 3 xícaras de caldo, eis todo o seu alimento, e ainda ficamos contentes quando pode retê-lo. No dia seguinte, 26, Maria envia a nosso tio este grito de alarme. Ontem, esqueci-me de dizer à minha tia que mamãe estava com as pernas inchadas, e papai quer que vos escreva imediatamente. Mas eu ia escrever-vos com efeito, pois estou muito aflita. Há 8 dias que o inchaço começou. Percebi hoje cedo apenas. Antes não dei atenção a isso. Seu braço também está inchado e quase não o move mais. Além disso, caiu numa prostração completa. Hoje está pior ainda do que ontem. Só fala por sinais, e se a deixássemos sozinha em seu quarto, morreria sem pedir socorro. Acaba de ter uma hemorragia. Nossa pobre mamãe está mudada e muito magra. Papai está muito inquieto e acaba de dizer-me que quer que venhais o mais cedo possível, a fim de encontrá-la, pelo menos com pleno conhecimento. Foi na tarde do dia 26 de agosto, ou na manhã do dia seguinte, 27, que se realizou a recepção dos últimos sacramentos. Só a Teresa fala disso, em seguida de suas lembranças. A comovente cerimônia da extrema-unção ficou também impressa em minha alma. Vejo ainda o lugar e quem estava ao lado de Celina. Estávamos às 5, por ordem de idade, com nosso pobre paizinho, que soluçava. Manuscrito A, folha 12. Quanto à minha mãe, permaneceu calma e forte. Morrerá assim santamente, dando-nos até o fim o exemplo do mais completo desinteresse e da mais pura fé. Nas angústias da doença, ouvimo-la lançar para o céu esta súplica dolorosa. Ó, vós que me criastes, tende compaixão de mim. E nosso Senhor teve piedade, acelerando a marcha dos acontecimentos, pois então não havia, como agora, calmante para aliviar os pobres doentes. Na terça-feira, 28 de agosto de 1877, à 00:30, essa mãe admirável nos foi arrebatada. Contava apenas 45 anos e 8 meses de idade. Roteiro sobrenatural. Na manhã do dia de sua morte, nosso bom pai tomou Teresa nos braços e disse-lhe: "Vem beijar pela última vez tua mãozinha."
sem pronunciar palavra, aproximou seus lábios da fronte gelada de nossa mãe querida. À tarde, a criança detinha-se diante do caixão colocado no vestíbulo e o achava tão grande, tão triste. Maria deixa-nos também essa lembrança. Fui durante o dia muitas vezes junto de minha mãe querida. Não me cansava de olhá-la. Parecia ter 20 anos. Como eu a achava linda. Sentia junto dela uma impressão sobrenatural. Parecia-me o que era verdade, que não estava morta, porém mais viva do que nunca. Quanto a mim, alguns dias depois, interroguei Paulina a respeito da morte de mamãe e perguntei-lhe se não recebera do céu um sinal de sua felicidade. Disse-me então ter visto em sonho um anjo que escrevia essas palavras sobre uma toalha de areia cintilante de luz. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Quantas vezes depois papai falou-nos de nossa Santa Mãe. Fazia-o sempre com este qualitativo tão expressivo de seus pensamentos. Empregou o mesmo vários anos após o acontecimento numa carta a um amigo de juventude. Carta ao Sr. Nogrix, 1883. Falei-te ultimamente de minhas 5 filhas, mas esqueci-me de dizer-te que tenho ainda 4 filhos, que juntamente com sua Santa Mãe estão no céu, onde esperamos reunir-nos todos um dia. Mais tarde, durante sua viagem pela Europa Central, após nos ter assegurado sua lembrança contínua, desvendava assim os sentimentos de seu coração. O pensamento de vossa mãe segue-me também constantemente. Roma, 27 de setembro de 1885. A mesma afeição perdurou sempre na família toda. Minha tia, senhora Guerin, feliz e confusa diante do carinho que lhe testemunhávamos, escrevia à irmã Teresa do Menino Jesus no dia 16 de novembro de 1891. Que fiz eu para que Deus me cerque de corações tão amorosos? Não fiz mais nada do que atender ao último olhar de uma mãe que eu amava muito, muito. Acreditei compreender esse olhar que nada me poderá fazer esquecer. Está gravado no meu coração. Desde esse dia, procurei substituir aquela que Deus vos arrebatou. Mas, ninguém poderá substituir uma tal mãe. Ó, teus pais, minha Teresinha, são dos que podem ser chamados santos e merecem gerar santos. Nossa antiga empregada, Luísa Marais, escrevia no dia 22 de julho de 1923, pouco antes de morrer. Em meus sofrimentos agudos, invoco minha Teresinha, ao mesmo tempo que sua boa e santa mãe. Pois se Teresa é uma santa, na minha opinião, sua mãe o é também, e muito grande. Quanto foi provada durante sua vida, e aceitou tudo com resignação. E depois, como sabia sacrificar-se. A senhora Tifene, uma amiga que de há muito conhecia toda a família, desde nosso avô, o piedoso capitão Martin, enviava este testemunho ao Carmelo após o aparecimento da história de uma alma em 1898. Li com vivo interesse todos os detalhes dados sobre vossos antepassados. Revivi os que já conhecia, juntamente com vosso pai e vossa santa mãe. Que linhagem de santos tendes em vossa família? Cerca de 30 anos mais tarde, ela escrevia ainda: revejo vossa mãe ao canto de sua janela e a Teresinha. Isso faz-me pensar. Se eu tivesse avaliado o dom que Deus me concedia de respirar o ar dessa santa família, como teria aproveitado melhor? Por ocasião do centenário do nascimento de minha mãe, em 1931, o senhor pároco de Saint-Denis-sur-Sarton mandou erigir na capela das fontes batismais de sua igreja uma imagem de Santa Teresa do Menino Jesus e colocou uma placa comemorativa do batismo de nossa mãe. Embora privada, tão criança ainda de sua mãe, Teresa podia proclamar para seu louvor. Nosso Senhor fez-me a graça de abrir bem cedo minha inteligência. Sem dúvida queria Jesus, em seu amor,
fazer-me conhecer a mãe incomparável que ele me dera, mas que sua divina mão tinha pressa de coroar no céu. Eu também lamentei frequentemente não ter podido apreciar minha mãe por mais anos. Entretanto, falava-se tanto nela que continuava, por assim dizer, a viver conosco. Sentíamos que velava por nós e não nos havia deixado. No Carmelo, Madre Inês de Jesus e Irmã Maria do Sagrado Coração recordavam com emoção sua memória. Punham em relevo, sobretudo, sua confiança e seu abandono invencíveis na divina providência. Afirmavam que jamais alguém a viu fraquear nessas virtudes, nem tampouco na heróica fidelidade ao dever de Estado. Numa palavra, sempre ativa, sempre devotada, sempre sorridente, minha mãe não tinha ares de fazer algo extraordinário, mas com uma simplicidade e humildade notáveis, despendia-se sem descanso pelos outros e vivia sempre para nosso Senhor. Ouvindo esses elogios e relembrando-me do que eu própria vira, pensei muitas vezes que Nossa Teresa herdou essas disposições fundamentais que deveriam fazer dela a apóstola da pequena via. Seja-me permitido terminar com esta homenagem prestada a nossos venerados pais. Ela provém de um sacerdote que escrevia recentemente. No dia 26 de março de 1923, assisti à transferência dos despojos de Teresa do cemitério para o Carmelo. O que mais me comoveu, assim como muitas paróquias às quais relatei, foi a parada do carro que levava o caixão diante do túmulo do Senhor e da Senhora Martã e a recitação do Benedictus. O Senhor Padre Valéry Berson, 28 de junho de 1956.